Olá, irmãos e irmãs, bom dia, paz, tudo bom? Voltamos novamente com as nossas meditações quaresmais nesta quinta-feira da quinta semana da quaresma, né? Finalzinho já da quaresma, já quase na Semana Santa. Ontem nós fizemos uma meditação fizemos uma reflexão antes da meditação de Santo Afonso, falando da questão de como nós não temos o domínio sobre o fato morte neste mundo, né? Nós não somos capazes de evitá-lo, né? E que, por exemplo, surgindo uma doença como está surgindo em decorrência do coronavírus, nós não temos como evitar, não temos como dizer, não, ninguém vai morrer disso. Como nós não podemos dizer que ninguém vai morrer de gripe comum, que já existe vacina, é para ser menos grave. E isso talvez leve, provavelmente está levando, toda a reflexão, mas então por quê? Né? Por que existe então esse fato morte? Porque Deus, que é todo amoroso, todo bondoso, permite males como a morte, como a doença, como a dor, como o sofrimento. E esse é o grande questionamento mais fundamental, né? Quando se está questionando sobre Deus e sobre o amor de Deus, esse é o questionamento mais clássico, né? O que ele volta inevitavelmente à discussão. Não, mas então por quê? Por que existe o mal físico, o sofrimento? E para responder essa pergunta, eu não tenho tempo aqui nesse vídeo que nós estamos centrados na meditação de Santo Afonso. Eu convido muito você a olhar para aqui, para as nossas formações do canal da Comunidade Paz e Mel, sobre o querigma, as primeiras formações, porque lá estará a compreensão completa da origem, da razão, da existência desses males, da morte, né? E como isso se conecta com a questão do amor de Deus, como isso não anula, mas como é uma realidade que está no nosso mundo em face do pecado. Tem 3 formações sobre o amor de Deus e depois 2 sobre o pecado original e o pecado em geral. Eu convido você a assistir pelo menos essas. Né? As 2, o assunto, na verdade, são as 2 formações sobre o pecado, a 4ª e a 5ª formações do cursinho de querigma. Mas seria oportuno você ver as formações sobre o amor de Deus antes, pelo menos. Tá? Se quiser ver todo o curso depois, aí só falta mais 2 depois dessa. Mas, especialmente essas 2 do pecado ali, vai te dar, tenho certeza, vai te dar uma compreensão completamente diferenciada de por que essas coisas acontecem, como que essas coisas continuam acontecendo. Né? E nós, de fato, precisamos viver a vida admitindo que existe esse fato morte, né? Eu digo, por exemplo, existe uma maneira de se reduzir a zero, absolutamente zero, o número de mortos pelo trânsito no mundo. Acaba com o trânsito. Deixemos de andar de carro. É impossível que morra alguém de acidente de trânsito se ninguém andar de carro. Mas nós não fazemos isso. Sem nenhuma irracionalidade, porque o veículo automotor ele facilita a nossa vida, ele diminui as distâncias. Hoje as pessoas trabalham a grandes distâncias de casa, graças a isso, se permite um avanço enorme da sociedade. E só que pode causar mortes. E causa efetivamente. Então nós
fazemos regulamentações, limitamos a velocidade, administramos as vias, mas nós tentamos reduzir, mas nós não temos como garantir que não vai acontecer. Aqui em Novo Hamburgo, aqui em Dois Irmãos, onde eu resido, o ano passado, 2019, um adolescente faleceu aqui de um acidente absurdo numa piscina em casa. Ele ia entrar na piscina e o movimento que ele fez, ele bateu a cabeça, caiu inconsciente na piscina e veio a falecer disso. É um horror, foi um horror. Ninguém mais vai ter piscinas porque isso pode acontecer. Não, não. É uma coisa, seria uma decisão irracional. Porque acontece que nós não controlamos o fato morte. É uma questão de se colocar debaixo de Deus. Olha, pode acontecer. A coisa mais boba, a coisa mais inesperada. Às vezes a coisa mais injusta, a questão da violência. A pessoa vai para o hospital, né? A pessoa vai para o hospital por uma coisa ruim, lá pega uma infecção. Crianças que eu lembro logo depois que eu tive meus últimos filhos, né? Que foram gêmeos. Poucos dias depois houve um surto de infecção hospitalar na maternidade, no neonatal do hospital em que meus filhos nasceram. Já pensou por uns poucos dias? Fazemos todo o possível para evitar, os cuidados para evitar a morte, nesse caso agora do coronavírus e em geral, mas nós não podemos entrar numa neurose e numa crença equivocada de que nós temos esse domínio. Nós não temos, quem tem é Deus. Vamos viver em paz com isso. Ok? Bom, então vamos à meditação de Santo Afonso. Santo Afonso, nós meditamos nos últimos dias, então, já a decisão íntima de Jesus, de Judas de trair Jesus, a Santa Ceia e o sofrimento de Jesus no Getsêmani ontem. Hoje a meditação é sobre Jesus preso, ligado, né, amarrado e conduzido a Jerusalém. A passagem é: eles prenderam Jesus e o ligaram. João 18:12. O Redentor, sabendo que Judas se aproximava, acompanhado dos judeus e dos soldados, levanta-se no Horto das Oliveiras, banhado ainda de suor da agonia mortal, com o rosto pálido, mas com o coração todo abrasado em amor, vai-lhes ao encontro para se entregar nas mãos e, vendo-os chegando perto, diz: a quem buscais? Afigura-te, minha alma, que neste momento Jesus pergunta a ti também: dize-me, a quem buscais? Ah, Senhor, a quem poderei eu buscar, senão a vós que descestes do céu à terra para me buscar e não me ver perdido? Eles prenderam a Jesus e o ligaram. Ó céus! Um Deus ligado, um Deus preso. Que diríamos se víssemos um rei preso e ligado pelos seus servos? E que dizemos agora, vendo um Deus entregue às mãos da gentalha? Ó cordas bem-aventuradas, vós que ligastes o meu Redentor. Ah, ligai-me a ele também, mas ligai-me de tal modo que nunca mais me possa separar do seu amor. Considerai, minha alma, como um lhe liga as mãos, outro injuria, outro o empurra, e o cordeiro inocente se deixa ligar e empurrar quanto quiserem.
Não procura fugir das mãos deles. Não chama por auxílio. Não se queixa de tantas injúrias. Nem mesmo pergunta por que é tratado assim, por que eu estou sendo preso. Eis, pois, realizada a profecia de Isaías. Foi oferecido porque ele mesmo quis. E não abriu a boca. Ele será levado como uma ovelha ao matadouro. Mas onde é que se acham os seus discípulos? O que fazem? Já não podendo livrá-lo das mãos de seus inimigos, ao menos que o tivessem acompanhado para defenderem a inocência de Jesus perante os juízes, ou sequer para o consolarem com a sua presença. Mas não, o Evangelho diz, então seus discípulos, desamparando-o, fugiram todos. Qual não devia ser a tristeza de Jesus, vendo que até os seus discípulos, queridos, fugiam e o desamparavam. Mas, ó céus, então o Senhor viu ao mesmo tempo todas aquelas almas que, sendo por ele mais favorecidas, haviam de abandoná-lo e depois de lhe virar as costas. Ligado como um malfeitor, o nosso Salvador entra em Jerusalém, onde poucos dias antes fora aclamado com tantas honras e louvores. Passa pela madrugada pelas ruas, entre lanternas e tochas. E tão grande é o alarido e o tumulto que todos deviam pensar que se levava a qualquer grande criminoso. A gente chega às janelas e pergunta: quem é que foi preso? E respondem-lhe: Jesus o Nazareno, que foi desmascarado como sendo um sedutor, um impostor, um falso profeta e um réu de morte. Quais não deveriam ser, então, em todo o povo os sentimentos de desprezo e indignação quando viram Jesus acolhido primeiro como Messias e depois preso por juízes como impostor? Ah, como se trocou a veneração em ódio. Como se arrependeu cada um de eu ter honrado, envergonhando-se de ter honrado um malfeitor como se fosse Messias. Eis, pois, a que estado se reduziu o Filho de Deus, para nos mostrar o nada das honras e dos aplausos do mundo. E como é que eu, apesar de ver um Deus tão humilhado e injuriado por meu amor, como é que eu hei de viver tão amante dos bens fugazes da terra, ambicionar honras, as dignidades e as preeminências e não saber sofrer o mínimo desprezo? Ai de mim, pecador e soberbo. Sim, Santo Afonso nos coloca nessa cena, nos incitando ao amor do Senhor, que nos amou, que nos ama, e que sofreu tudo isso por amor. São as primeiras indignidades e os primeiros desprezos que vão prosseguir nos próximos dias, nas próximas horas, nas próximas meditações. De fato, somos nós que fazemos o Senhor sofrer com o nosso pecado. Mas nós nos arrependemos e oramos a Ele, pedimos a graça de abandonar o mal e sermos efetivamente dele. Então vamos rezar com Santo Afonso. Donde, ó meu Senhor, me pode vir tamanho orgulho, depois que mereci tantas vezes o inferno? Meu Jesus, suplico-vos pelos merecimentos dos desprezos que sofrestes, dai-me a graça de vos imitar. Proponho com o vosso auxílio reprimir de hoje em diante todo ressentimento e receber com paciência, alegria e contentamento todas as humilhações, todas as injúrias, todas as afrontas que me possam ser feitas. Proponho-me, além disso, para vos agradar,
a fazer todo o bem possível a quem me despreza. Ao menos falarei sempre bem dele e rogarei por ele. Vós, ó meu Senhor, pelas dores de Maria Santíssima, fortalecei esses meus propósitos e dai-me a graça de vos ser fiel. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazemos assim esses santos propósitos com Santo Afonso. E aceitar, sofrer, aceitar os males deste mundo e oferecê-los por amor ao Senhor, oferecê-los para o Senhor em reparação pelos muitos pecados que eu cometo, eu cometo e que estão aí em todo o mundo. Vamos seguir essas meditações quaresmais. Amanhã nós voltamos. Deus abençoe a todos.